Então, a gente vai seguir aqui com as nossas lives, e agora vai ter uma live muito especial também, para falar de um tema que deveria ser falado mais, na verdade, sobre o link entre dois temas muito importantes, que é adolescência e prematuridade, que tem tudo a ver, né? A gestação na adolescência é fator de risco para um nascimento prematuro. Temos muitas gestantes adolescentes no Brasil e a gente precisa, né, juntos aí tentar mudar esse cenário, que não é o momento, né, da gestação acontecer. Mas eu não vou ficar aqui enrolando, porque, na verdade, a gente trouxe duas especialistas para falar nesse tema, uma especialista em adolescência e uma especialista em adolescência e prematuridade. Precisamos falar sobre isso, então eu vou chamar aqui para dividir a tela comigo. A Mariana Russo, que já vai ser apresentada pela nossa anfitriã. Boa noite, Mariana, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. E a nossa mediadora da noite, Lua Henneman Arnold. Boa noite, Lua. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá me ouvindo? Tá com atraso agora o teu áudio. Sim, chegou. Mas é que chegou com atraso, mas chegou. A Lua, como vocês podem ver pelo sobrenome, ela é uma pessoinha que é muito especial aqui nessa ONG, que ela é filhotinha da Aline Henneman, que é nossa parceirona agora, no momento voluntária da ONG. E, Lua, o teu áudio está chegando atrasado, mas ele está chegando. Então, eu acho que a gente pode seguir assim. Tá. Eu acho que, de repente, até vai... Ele vai até daqui a pouco normalizando à medida que a gente vai conversando. Mas, na verdade, eu vou passar a palavra para ti, para tu te apresentar e depois chamar a Mariana. E eu vou ficar aqui nos bastidores. O que precisarem, vocês me chamam. Tá bom. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Lua Henneman Arnold, tenho 17 anos, trabalho como digital influencer e tenho um projeto social chamado Conectadas, que é uma roda de conversa, roda de terapia para meninas de 14 a 29 anos, que estão acontecendo esse ano em colégios e grupos online. Vai ser um prazer ter vocês nas Conectadas e ter aqui a Mariana Russo comigo, do Ministério da Saúde. Muito boa noite, Mariana. Ela é psicóloga pela PUC de São Paulo, especialista em saúde coletiva pelo UFBA, gestora federal e assessora técnica na coordenação de atenção à saúde da criança e do adolescente, CACRIAD, né? Do Ministério da Saúde. Boa noite, Mariana. Boa noite. Muito bom esse convite, muito bom estar aqui com vocês nessa virada para falar de um tema muito pertinente. Exatamente. Muito pertinente nos colégios, nas rodas de conversa que a gente, né, que as Conectadas fazem muito, né? Vai ser muito interessante a gente falar desse assunto, gravidez na adolescência. Nós precisamos falar sobre isso, porque cada vez mais vejo adolescentes, amigos próximos, gente, adolescentes grávidos, pais e mães, a gente precisa, não dá para normalizar isso, né? O que tu trouxe aí pra gente de dados, Mariana? Então, Lu, eu quero apresentar, né, porque eu sei que isso é um bate-papo, então, mas ao mesmo tempo acho que a gente quer trazer também aqui algumas informações que são pertinentes. Acho que um dos pontos que a gente traz é como a informação ela é poderosa, né? Ela é poderosa para conscientizar, para poder... E o nosso tema da nossa live hoje é adolescência e prematuridade, precisamos falar sobre isso, né? Então, eu sou Mariana Russo, sou psicóloga há 20 anos, né, atuo na clínica e no Ministério da Saúde. Eu coloquei também né, a questão do Sling Dance, porque é um trabalho também que eu faço há 27 anos, grupo com mulheres, com adolescentes, para falar do feminino, para falar do corpo, do movimento, da dança. E aí, ao longo desse tempo, já faz uns 10 anos que eu acabei criando o Sling Dance, que é carregar o bebê no sling, né, e dançar com esse bebê, muito nesse propósito de dar uma condição, né, assim, um cuidado humanizado, trazer um vínculo,
trazer muito essa rede de afetos, né, também entre as puérperas, os homens também, né, que homem também usa sling, também dança, também está com a gente. Então, estou achando muito bacana a gente, né, você tem esse grupo Conectadas, e a ideia é muito essa, né, a gente trazer, assim, poder falar sobre assuntos e poder promover a saúde mental e a saúde física, né, a saúde social através desses encontros, através do vínculo e através do contato. Então, eu trouxe um pouco, porque tem muito a ver com o método Canguru, que eu vou falar assim bem brevemente, porque já deve ter sido pauta, né, de outras lives. Então, pode passar o próximo para eu trazer um pouco de dados, né, aqui. Bom, a gente fica, né, assim, 1 a cada 7 bebês brasileiros é filhos de mães adolescentes. Esses dados são do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, né, do Ministério da Saúde, são dados oficiais. E por dia, 1.043 adolescentes se tornam mães no Brasil, e por hora são 44 bebês, né, de mães adolescentes, sendo que 44 são, dessas 44, 2 têm idade entre 10 e 14 anos, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, né? Então, a gravidez, na adolescência, ela tem sido já há muito tempo, ela é uma pauta ali da nossa coordenação de atenção à saúde integral da criança e do adolescente, dos jovens. Acho que esse impacto, né, na saúde da adolescente, no seu desenvolvimento e nas suas consequências para a vida adulta. A gente também tem muito essa preocupação e esse cuidado da gente dizer da gravidez não intencional, né? Que também os estudos apontam que a maioria da gravidez, sobretudo nessa primeira adolescência, podemos dizer assim, né, de 10 a 14 anos, é não desejada, por falta de acesso a métodos, a conhecimentos, né? E o acolhimento e atendimento dessas meninas, né, para as atividades educativas, ela deve ser organizada por faixa etária, de 10 a 14, de 15 a 19 anos, considerando o seu desenvolvimento, suas dúvidas e as etapas da fase da adolescência, porque às vezes você vai abordar questões, né, que para 10 a 14 anos tem um interesse e para 15 a 19 já outros. Então, isso é uma das recomendações, a gente tem um material que vai falar sobre a educação abrangente em sexualidade da Unesco, então tem uma versão internacional, uma voltada para o currículo brasileiro, né? Pode passar a próxima? A Denise está dando apoio, né? Isso. Aqui é trazer um pouquinho de dados, desformatou um pouco, mas não tem problema nenhum, porque a ideia é só a apresentação, ela apoiar aqui a nossa conversa. Então, 14% do total de nascidos vivos, né, são os últimos dados que a gente tem de 2020, que dá 380.778, né, nascidos de mães adolescentes, nesse 14% do total de nascidos vivos do Brasil, né? Então, você vê que às vezes a gente pensa em porcentagem, 14% nem é tanto, mas se a gente for ver nos números absolutos e nos dados anteriores, a gente, né, se choca um pouco. E as gestações, vale lembrar que a gestação abaixo de 14 anos é considerado por lei como estupro de vulnerável, né? E aí a gente pode... a gente participou em junho, né, de uma reunião do Mercosul, que falava justamente sobre assim, como é que está a tendência da gravidez na adolescência, né, nos países da América do Sul, e a gente vê que essa tendência de 10 a 14 anos é estabilizar e de 15 a 19 ter uma certa redução. E aí, pensando que tem a ver com casos de violência, né, a gente, como gestores de saúde pública, a gente fica sempre atento e querendo cada vez mais trazer esse espaço, né, Lua, como você faz, de conectar as pessoas, de poder falar e ser uma porta de entrada também de um diálogo e de informação. Então, vamos passar para o próximo. Uma projeção do IBGE, né? Porque a gente também sempre, quando vai falar da saúde de adolescentes, eu não sei, Lua, como é que é lá no seu grupo, se tem questões assim sobre saúde normal, física, ou se é saúde mais saúde mental, como é que é? Mas a gente tem a gente sempre traz, né? Nós do Núcleo Adolescentes e Jovens, a gente sempre traz assim a importância da gente ressaltar e frisar de que o público adolescente ele merece, né? Políticas públicas. Ele merece um olhar assim para eles, porque de um modo geral tem aquele olhar, a adolescente é saudável, né? A fase da vida é saudável,
mas a gente sabe que tem especificidades, né? Hoje eu não trouxe dados de outras questões, fiquei voltada mais na saúde sexual e reprodutiva. Então, a gente trouxe aqui que 13 milhões de pessoas é a projeção do IBGE da população de adolescentes, né? Então, 21,27% da população de brasileiros é um número significativo, né? E aqui eu trouxe que a gente está num momento muito legal, assim, muito bacana, né? Muito próspero nessa reconstrução do SUS, que é nesse fortalecimento, né? Que a gente vai fazer a política nacional dos adolescentes e jovens, claro que com participação da juventude, né? E por hora a gente tem essas diretrizes nacionais que é para atenção integral à saúde de adolescentes e jovens, que tem vários eixos. E se você for ver, esses eixos eles vão perpassar, acho que, né, na saúde de uma forma geral, que tem a participação juvenil, tem equidade de gênero, direitos sexuais e direitos reprodutivos, projeto de vida, cultura de paz, ética e saúde, igualdade racial e étnica. Então, esses são esses eixos estruturantes, que é como se fosse a nossa política, né? A partir dele, a gente tem uma série de ações de políticas nacionais, né, para a saúde de adolescentes e jovens. E aqui eu trouxe uma informação que a gente sempre também pensa para além da saúde, né? Então, fundamental para essas iniciativas para lidar com a questão da gravidez na adolescência é uma articulação de estratégia intersetorial. O que é isso? Com outros setores. Então, a gente precisa estar lá de mãos dadas com a educação, por exemplo, né? A gente precisa estar de mãos dadas com a cultura, com o esporte, né? Com a justiça, com os direitos humanos, né? Então, ações, né, para lidar com esse tema tem que ser intersetorial. Pode passar, daí. Aí eu trouxe aqui para contar um pouquinho também, aproveitar, acho que, né, como a gente precisa falar sobre isso, daqui a pouco vai entrar os slides da prematuridade, mas a gente tem a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que é todo ano, no começo do ano, e acho que a gente pode aqui, né, pensar, acho que a partir desse movimento que está vindo cada vez mais forte, né, sobre a prematuridade, da gente até pensar de ter uma live, uma mesa, um tema sobre a prematuridade e a adolescência. Aqui no cantinho à direita, depois eu vou ter uma foto um pouco maior, né? Foi uma campanha do Dia Internacional de Sensibilização do Método Canguru, né? Pelo direito da mãe e do pai adolescente ter acesso, né, ao método, e o método Canguru é uma estratégia da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança para trabalhar a saúde do prematuro, né? Pode passar. Aí a gente, né, no outro tinha falando de cursos, de algumas ações, aqui também a gente, como eu falei, né, a questão da violência sexual é um tema também que está ligado com a questão da gravidez na adolescência, então a gente, como uma entrega aí do 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate do Abuso e Exploração Sexual, a gente entregou o boletim epidemiológico que vai falar sobre esses casos, né, a gente tem um projeto aí em andamento junto com o Hospital Moinhos de Vento. E aí pode passar também? Isso, e aqui algumas ações que são isso, né? São esses momentos que são rodas de conversa da gente escutar os adolescentes e jovens sobre o que eles querem, sobre o que eles precisam e como que a informação também deve chegar, né? Então, fomentando essa participação juvenil. A caderneta de saúde do adolescente vai entrar aí num movimento de reimpressão, ele ficou um tempo aí pausada a sua distribuição, mas é uma ferramenta essencial para trabalhar o crescimento e o desenvolvimento. Acho que a gente pode pensar também, Lua, de quando sair de novo, sabe, a gente fazer trazer esse material para você levar na sua roda, para mexer a caderneta. A gente vai passar também por um momento de revisão, então o que é pertinente, o que é bacana, o que não é. Então a gente pode fazer alguma coisa juntos aí. Vamos passar? A gente vai colocando um monte de informação, eu estou vendo aqui que eu não sei o que é a certificação das unidades amigas do adolescente, né? Isso foi uma estratégia que veio já lá atrás, já teve isso, né?
alguns anos atrás, e a gente está retomando, enquanto Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Veredas, que tem uma expertise muito grande em estudos, em ações, né, no âmbito nacional. Então, a gente vai criar assim, alguns critérios, ou revisar os critérios dessa estratégia, para poder que a gente trabalhe com as unidades de saúde para elas serem mais, vamos dizer assim, né, palatáveis aos adolescentes, né? Então, assim, o adolescente, ele chega... Então, a gente sempre fala assim, eu vou usar um pouco os termos técnicos, mas, assim, organização de serviços, né? Fluxos, acolhimento. Então, às vezes, o adolescente não sabe que ele tem direito de chegar numa unidade básica de saúde, ou qualquer serviço de saúde, que ele pode ser atendido, que ele deve ser atendido, mesmo se ele não estiver na presença dos seus pais e responsáveis, né? Então, o profissional, todo profissional segue o seu código de ética, né, da categoria, mas primeiro ele tem que acolher, nunca mandar embora, né, para entender o que é, vai fazer uma avaliação, entender como é que está precisando, qual que é a orientação, se pertinente vai né, acionar a rede desse adolescente. Então, essa estratégia das unidades amigas, ela também vem suprir um gargalo que é o desconhecimento, né, e a insegurança que às vezes os profissionais de saúde têm no atendimento ao adolescente, né? A gente também, como eu falei, já da política, que a gente já vai ter agora, daqui a 2 semanas, um encontro nacional com os coordenadores das 27 unidades federadas do Brasil, e aí vai ser a primeira reunião técnica que a gente vai abordar, né, o começo da política, e depois vai ter uma série de reuniões que a gente vai estar também com outros especialistas e, sobretudo, os adolescentes e jovens. Então, pode passar a próxima. Aqui é só para mostrar um pouco, né, de que como a gente trabalha no âmbito da gestão federal, a gente tem muita preocupação, né, e muito cuidado de fazer política informada por evidências. Então, né, tomadas de decisões que a gente faz, né, ela não é à toa, ela tem aí, né, um embasamento por trás, e aí as estratégias para as questões da gravidez na adolescência mostraram que aquilo que eu falei anteriormente, né, tem que ser uma combinação, né, elas são multifatoriais, ela tem que ser assim, que trabalhe com um programa de educação abrangente em sexualidade em escolas, em comunidade, promover, né, a oferta dos métodos contraceptivos, implementar intervenções psicossociais para mudanças de comportamento. Então, são ações estruturadas, né, que precisa pensar num âmbito, como eu disse, maior e mais amplo do que da saúde. Vamos passar ao próximo? Então, aqui, né, aqui era tudo um pouco a introdução para chegar aqui, que é a adolescência e prematuridade. Precisamos falar sobre isso. Então, a gravidez na adolescência, eu consegui ver um pouquinho ali da Irilane falando, minha colega ali de Ministério da Saúde, né? Então, que a gravidez na adolescência é um determinante para a prematuridade, né, e baixo peso. Então, teve um estudo de revisão sistemática que fala que as gestações na adolescência, como ambiente socioeconômico e cultural, em que essa mãe, né, jovem, está inserida, está associada com o aumento da frequência do recém-nascido de baixo peso e de prematuro. E a Organização Mundial da Saúde considera a gravidez na adolescência como gestação de alto risco, pelas repercussões que podem, né, incidir sobre a mãe e o recém-nascido, além de acarretar problemas sociais e biológicos. Então, os partos prematuros e também de recém-nascido de baixo peso são questões de saúde pública, né, pela saúde da parturiente, do bebê, né? Acho que vocês devem ter aqui falado já bastante das condições de saúde do bebê prematuro, e também tem uma questão do custo, né? Do custo para a saúde pública, por todo o cuidado, as despesas médicas que isso requer, né? As gestações nos anos iniciais da vida reprodutiva, ela acontece muitas vezes por quê, né? Se a gente for pensar assim, aí a gente tem várias ideias, mas os estudos eles vão trazer e confirmar muito do que a gente às vezes ouve nas rodas de conversa, que não tenho acesso ao conhecimento aos métodos contraceptivos, né? A menina fala, tem dificuldade de negociar ali na hora H do uso
né, do preservativo, sobretudo se é um parceiro que eu já estou há muito tempo, porque isso gera uma questão, às vezes, de desconfiança e tal, né? Uma expectativa, às vezes, um desejo de mudança social, de busca de autonomia através da maternidade, ou enfim, ou também por causas de violência. Então, é um estudo do Evaldo Lima, Maria Cristina Ferreira Sena e do Adriano Dias, que mostrou, né, que apontou isso. Pode passar. Não sei se você quer perguntar, falar alguma coisa, ou se a gente vai seguindo assim, porque a gente, gestora, a gente vai colocando um monte de informação. Não, eu estava aqui anotando já alguns. Eu já estava aqui anotando alguns pontos que eu quero falar. Primeira coisa, que os dados são chocantes, né? Que cada vez mais a gente tem mais informação na nossa mão e a gente vê mais adolescentes grávidos, sabe? Então, isso é muito culturalmente e social, que nem tu trouxe também. E me deu um alívio saber que vai ter essas reuniões, que a caderneta vai voltar, porque eu estou no 3º ano do ensino médio, desculpa, e a gente fala constantemente sobre isso, sobre a saúde feminina, né, sobre gravidez. Tenho dois colegas pais dentro da minha sala, né, que descobriram esse ano. Então, e a gente está assim constantemente falando sobre relações, né, como se proteger e tudo mais, e acontece isso, sabe? Ou uma colega não sabe quando tomar o anticoncepcional. Enfim, falta informação, sabe? E a gente tem tudo na palma da mão. Qual é a dificuldade, sabe? O tempo todo isso. Então, eu fiquei muito feliz de saber que vai vir agora um cuidado a mais com os adolescentes, porque a gente precisa disso. Porque agora, saindo esse 3º ano do ensino médio, já somos adultos, e esses adultos não estão preparados, sabe? Então, a gente está com medo do que pode acontecer sem essas informações. Então, é muito importante o colégio, as escolas, onde a gente pega essa faixa etária, que é mais importante, onde se cria um ser humano, né? Então, desde ali dos 14, 13 anos, estão começando a ter essa relação mais com a gravidez, né? Com a evolução no... Enfim, mudanças, talvez... né, dos hormônios, a puberdade. Isso, exatamente. Tá começando cada vez mais cedo essas vontades. Então, a gente precisa falar. Precisa falar, não dá para fingir que não acontece, que ninguém faz nada, sabe? Que todos somos anjos e maravilhosos, porque é a realidade. Se não levar informação, a gente fica na dúvida. E a dúvida traz o quê? Uma gravidez de alto risco, né? Uma gravidez depois que a gente perde uma boa parte da nossa vida na melhor época, né? Que é a adolescência, onde a gente está se descobrindo, está se aventurando, experienciando outras coisas. E vamos estar ali cuidando de outro ser. A gente não sabe nem cuidar da gente, entendeu? Então, a gente vai estar ali cuidando de outro bebezinho ainda. É uma responsabilidade muito grande ainda. Quanto mais cedo esses assuntos estão chegando, mais me preocupa futuramente, né? Que nem sempre quando eu falo com a minha ginecologista, ou nas rodas de conversa que a gente tem nas conectadas, é aquela chavinha que desliga, ou que tu não se liga em uma coisa, é uma responsabilidade muito grande, gente, sabe? Então, é preciso ter essas conversas sem vergonha nenhuma, tem que falar, sabe? Senão, a gente está aqui falando sobre isso, né? Pode muito continuar, bem falado. Não, é isso mesmo, é muito bem falado, a informação ela é importante, e a gente vê que muitas vezes tem isso, né? Aquele cuidado logo no começo, aqui é bebê, aqui é pequenininho, é criança, daí leva para vacinar, para isso, para aquilo, tem um gap, assim, antes da adolescência até, que assim, não se estimula tanto, né, a fazer acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. E a caderneta ela vem muito pautar isso. Olha, precisa ver a altura, o peso, né? Precisa ver como é que está a maturação da puberdade. E aí nisso que se vai abrindo caminhos também, como eu tinha falado anteriormente, de acordo com a faixa etária, de acordo com o interesse, né? Porque às vezes você vai pegar, né, para a Organização Mundial de Saúde, a partir dos 10 anos já é adolescente, né? O ECA, ele trabalha a partir dos 12 anos de idade, mas você pega, vamos supor, 11, 12 anos, e ainda não está muito interessado nisso, mas
vai lá, tem um conhecimento ali do corpo, às vezes já tem mais interesse, então também o material, né, uma informação que o profissional ele possa ter ou outras pessoas possam ter. E se a gente for ver aqui, né, tem um inquérito nacional sobre parto e nascimento que chama Nascer no Brasil, que ele verificou que a taxa de prematuridade no país, né, de 11,5%, né, 74 são prematuros tardios, né, que já é mais 34 semanas, né, mais ou menos. E no Brasil, uma outra pesquisa apontou, uma pesquisa recente do ano passado, que 60,7% do parto prematuro do país ocorre associado ao fator como vulnerabilidade social e gravidez na adolescência, baixo nível de escolaridade, cuidados pré-natais inadequados, né? Então, as vulnerabilidades que as gestantes adolescentes estão expostas reforçam a necessidade de captar precocemente para poder fazer o serviço de pré-natal, né, adequado, ainda no primeiro trimestre, né, da gestação, e poder depois cuidar do parto e depois do pós-parto, enfim, né, no caso de bebê prematuro, ter todo aí o segmento do cuidado desse bebê e dessa puerta. E aí, quando a gente fala de adolescente, a gente fala disso, do corpo da adolescente, ela está em formação, né? Então, quais são os riscos, às vezes, da gestação? Isso não é, porque não pode? Pode. Não, a questão, assim, é uma questão fisiológica, né? Assim, de que a bacia pode não estar desenvolvida o suficiente, pode ter pré-eclâmpsia, pode ter desproporção pélvica fetal, pode ter complicações obstétricas durante o parto, né? Então, toda mulher tem o direito, por isso que a gente fala dos direitos sexuais e reprodutivos, a ter informação e ter suas escolhas. Mas a gente pode ter a escolha baseada, né, assim, em evidências, e os estudos mostram sobre isso. Pode falar, Luan, que você ia falar alguma coisa? Você ia falar alguma coisa ou não? Eu ia falar assim, sobre o aumento das pessoas que estão em vulnerabilidade, né? É muito cultural a gravidez na adolescência. Se a gente for ver aí os nossos avós, né, engravidaram na adolescência, menstruavam, as meninas menstruavam, já arrumavam um namorado e já começavam a ter 10, 15 filhos, sabe? Então, hoje, com a informação que a gente tem na mão, com todos esses estudos baseados no corpo, né, da menina adolescente que não está preparado ainda para receber um bebezinho, para a vida, para a estrutura que a gente tem hoje, né, depois de terminar o colégio, entra numa faculdade, né, as experiências que a gente passa, é muito importante a gente trazer isso, principalmente nessas áreas que a cultura ainda é tão forte dessa gravidez na adolescência, porque eu vejo hoje em grupos que muitas meninas pensam que ter um bebê segura um relacionamento, né? Mexe muito com o psicológico e com o social que está ali, com essa família que está ali, que se livra de um relacionamento abusivo, que o cara vai começar a ser mais querido com ela, né? Ou que os pais vão ter um olhar melhor para ela, enfim. Então, é uma série de fatores que talvez que leva essa adolescente querer ter um filho, né? Sim, é importante a gente trazer o que pode causar, na verdade. Quais são as causas e as consequências disso. E que não segura um relacionamento. Isso eu escuto demais nos grupos, gente. Que isso, quando a gente fala da educação, quando a gente fala da educação abrangente de sexualidade, esse termo abrangente, ele quer dizer que a gente vai falar para além do físico, assim, para além disso, de o risco da gravidez pode causar isso, aquilo, nanana. O abrangente, ele vai falar de tudo, de tipo de imagem corporal, de autoestima, de relacionamento, né, de como que você põe limite, de quais são as relações, quais são as influências da mídia, influência dos pares. Então, vai trabalhar todas essas habilidades, né, socioemocionais também, né, para você olhar, porque muitas vezes você está querendo suprir uma necessidade através de algo que, na verdade, é isso, né, para a vida toda, é um cuidado, é outro ser humano, enfim. Eu acho que quando a gravidez ela acontece, a gente tem que cuidar, por isso que a gente recomenda o pré-natal, né, mais cedo possível, né, lidar com isso, ter apoio emocional,
para poder cuidar da melhor maneira, mas ter informação também é bem importante. E é muito importante estudar a prematuridade na adolescência, esses diferentes tipos, as faixas de idade gestacional, né? É importante também para esse trabalho. Então, ver, né, a gravidez de 10, 14 anos, de 15 a 19 anos, enfim. E quanto mais jovem a gestante, maior a chance do parto prematuro espontâneo, né? Isso está na Revista de Saúde Pública de 2020, um artigo que fala sobre a prematuridade e a gravidez na adolescência. E os investimentos, aí qual que é a orientação que esse artigo traz? Que é o investimento na educação em saúde. Aqui a gente fala, como a gente está falando da saúde pública, a gente fala na atenção primária à saúde, que é a porta de entrada, né, para o sistema da rede do SUS, e o fortalecimento da articulação saúde-escola, né? Então, poder também falar na escola, chegar na escola, nos grupos, poder ter essas informações, essas conversas. E além da maior qualidade do pré-natal, também é alternativa para a redução da prematuridade na adolescência. A gente pode passar para a próxima, Dê. E aí, né, Lua, o nosso tema da live, adolescência e prematuridade, precisamos falar sobre isso, que é o que a gente está falando hoje, que é o que esse evento, né, essa virada da prematuridade, né, celebrando esse novembro roxo. Eu até pus aqui, ó, a cor para poder reforçar e trazer, né, essa ideia da gente falar sobre isso, e sobre adolescência, e sobre gravidez na adolescência. E eu trago também aqui outro dado, que é 1 em cada 5 meninas que engravida na adolescência volta a repetir uma segunda gestação na idade adulta. Então, é um estudo da Universidade Federal do Espírito Santo, que analisou grávidas de 12 a 19 anos, né? Então, o que a gente pensa é isso, assim, já foi grávida, não sei o que, tá. Mas tem que falar sobre isso, tem que falar sobre, né, como se cuidar, né, se quer ter outra gestação ou não. E aí um dos pontos importantes, e talvez você deve perceber aí nas conectadas, é como é importante falar do projeto de vida. O projeto de vida, você não precisa saber tudo, o que eu quero fazer, tudo que eu quero fazer, mas o projeto de vida tem a ver com o seu autocuidado, com os seus sonhos, com a sua prospecção, né? Às vezes assim, eu quero aprender tal coisa, e pode parecer que não está no meu alcance, mas a gente vai falando sobre isso, intencionando isso, de repente você descobre oportunidades que às vezes estava ali guardado e você nem sabia, né? Então, quando a gente tem um projeto de vida, a gente consegue também buscar e ter escolhas mais saudáveis e sentido também, né, para as nossas ações. Sabe, Mariana, que no nosso grupo a gente traz assim desde o início essa questão para as meninas, né? Que talvez elas não saibam responder na hora, mas a gente planta essa sementinha. Qual é o teu sonho? O que é que tu quer ser quando crescer? Qual é o estilo de vida que tu quer ter? Alimentação, rotina, sabe? Trazer elas refletirem sobre isso, porque às vezes a gente vive naquele automático e sente aquele vazio de não ter, né? E daí, né, existem vários caminhos a ser tomados perante esse vazio. Né? Verdade. Então, a gente está sempre questionando ela, sempre, né, incentivando ali, tá, o que falta para realizar o teu sonho, sabe? Vamos cuidar de ti primeiro, vamos pensar em estruturar a tua vida, né, os teus valores, o que tu quer e o que tu aceita em relacionamentos. Enfim, a gente traz sempre essa questão, sabe? Em algumas escolas que a gente vai, as meninas não têm sonhos, os adolescentes não sonham. Gente, isso me preocupa muito, porque eu sou muito sonhadora. E eu pergunto para as pessoas, tá, galera, e o sonho de vocês são coisas tão vazias, são coisas que acabam olhando no padrão da família, só querendo seguir, sabe? Não é algo interno, não é uma descoberta interna do quem sou eu, do que eu quero fazer, sabe? Então a gente tem que incentivar mais esses adolescentes, que hoje em dia a galera tá tão inteligente, né? Temos tantas coisas, temos um mundo na mão. Por que a gente não tá indo atrás do que realmente nos faz feliz, sabe? Essa é uma questão muito importante. O projeto de vida que eu vi nesse novo ensino médio, assim, de trazer esse questionamento para os adolescentes, sabe?
porque a gente vê hoje também, não é muito assunto, mas tem a ver, gente. Os adolescentes hoje, eles estão se perdendo muito, né? Os índices de depressão, de suicídio na adolescência estão aumentando gravemente, sabe? Imagina, não estamos prontos para a vida ainda, não somos adultos, a gente ainda está descobrindo as coisas, sabe? Então, já querer desistir da vida no início é falta desse projeto, é falta... E tem muita riqueza, né, Lua? Tem muita riqueza, muita energia, né? Muita potencialidade, assim. E se a gente for ver, né, pensar nisso, né, quais são as consequências das nossas escolhas, dos nossos projetos ou não projetos. E aí o que acarreta também, né, a prematuridade, que é a principal causa de morte infantil antes dos 5 anos de idade, né? Esse foi um outro dado que essa pesquisa trouxe. E o Brasil é o 10º país no ranking global de partos prematuros. Eu peguei, né, desse estudo, peguei ali também do próprio site da ONG Prematuridade, né, talvez tenha, pelo que eu pesquisei, foi os dados mais atuais, né? Vou ler um pouquinho, né? Que essa organização sem fins lucrativos é a única no país dedicada em âmbito nacional à prevenção da prematuridade e à garantia dos direitos dos bebês prematuros e da sua família. E aí eu trouxe aqui uma fala, né, da Aline Henneman, que trabalha também ali comigo, com a Irilane, no Ministério da Saúde, enfermeira neonatal, né, docente e ativista em prol ações dos prematuros, e ela traz essa fala da gravidez na adolescência de alto risco, pois a menina dentro dessa faixa etária não tem maturidade fisiológica para gestar. O fato implica maior risco de mortalidade materna, de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, hipertensão, anemia, infecção urinária, entre outros problemas. Pode passar, Dê, a próxima. Aqui também peguei, que achei bem interessante, eu queria pegar alguma questão relacionada diretamente da gravidez com o parto prematuro. Então, de 10 a 13 anos, aumenta em 56% o risco do parto prematuro, né? Então, foi um estudo que foi feito, que constatou né, esses dados, que foi 56% o risco de parto prematuro em comparação com adolescentes que ficam grávidas de 14 a 17 anos. Né? Pode passar o próximo, né? Aí aqui um pouco trazendo aquela imagem que eu falei, né? E aí é legal, Lua, que você pode ir pegando também esses lances que tem a ver com os adolescentes para trazer ele para a roda, trazer informação. Então, o método canguru, cuidado mãe canguru, contato pele a pele, né? O seu cuidado neonatal para os bebês de baixo peso ao nascer, né? Uma estratégia do governo federal. A gente tem essa publicação acima. E a gente teve essa campanha esse ano que fala para o público em geral, mas achei bem legal porque conseguiu incluir os pais e as mães adolescentes, né? De que tem direito a esse contato pele a pele, acesso ao método canguru, que traz benefícios, além do vínculo mãe-bebê, estimulação sensorial, controle térmico do bebê, ajuda no desenvolvimento físico, reduz o estresse, estabiliza o batimento cardíaco, oxigenação e temperatura. Às vezes o bebê prematuro ele tem, né, momentos de apneia que a respiração, né, do adulto que está com ele ajuda a regular também a respiração. Pode passar, Dê. Próximo. Então, são muitos benefícios, né? Aqui eu quis trazer esse cuidado, afeto, cuidado humanizado, carinho, respeito, vínculo. Então, trouxe um pouco também algumas imagens, a maioria do método canguru, né? Que é disponibilizado via SUS, e também trouxe essas imagens que tem do sling, né? Do uso do sling, que seria até assim, né? A fase já, o bebê já não prematuro, já mais desenvolvido, né? Ele nesse contato, no sling não está na pele a pele, pode estar também, né? Se você deixar o bebê só de fralda e você sem roupa, mas já é um modo de segurar e carregar esse bebê próximo do seu corpo. O sling, ele traz N benefícios, né? Semelhantes ao método canguru, esse desenvolvimento psiconeuromotor, né? Redução da cólica, melhora no sono do bebê, traz esse vínculo também, né? Com a mãe, com o pai. Então,
eu quis trazer um pouco essas imagens aí também. Pode passar o próximo. E algumas questões que o Ministério da Saúde, né, ele preconiza na abordagem de saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, é fortalecer as competências dos profissionais da educação e da saúde sobre a educação integral em sexualidade ou educação abrangente em sexualidade, que tem a ver com isso, Lua, que a gente falou, que é ver também, assim, né, projeto de vida, como é que está a relação com você mesma, como que você lida, né, com a pressão, às vezes, do grupo, porque às vezes a gente até acaba fazendo coisas nisso, né? Tem muitas meninas que falam, mas é porque eu estava ali, aí eu não queria usar a camisinha, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, né? E quando você tem uma noção de, nossa, eu tenho meu corpo, eu preciso me cuidar, sou eu que vou, né? Principalmente a mulher, a gente precisa trazer muito esse empoderamento para as mulheres, conversando com a Ana Cunha do UFPA, que trabalha com a questão da gravidez, dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Ela trouxe informações de que o empoderamento das meninas é um fator de proteção para a gravidez na adolescência, para a gravidez não desejada. Né? Então, você fala assim, não, é meu corpo, peraí, beleza, tá gostosinho aqui, mas eu quero que use camisinha, por mais que a gente esteja junto, porque, sei lá, não estou usando DIU, não estou usando pílula, ou não confio, né? Porque a camisinha é para além da gravidez, é para proteção das outras ISTs, né? Enfim. Então, isso precisa trazer essa competência para os profissionais, ampliar o acesso de adolescentes aos serviços de saúde, né? Aqui a APS é a atenção primária à saúde, onde que você vai ali no postinho, que você vai tomar vacina e tal, você pode ir lá, você pode pegar um método contraceptivo, você pode passar por uma consulta de crescimento e desenvolvimento, né? Você pode participar de grupos de adolescentes lá também, e ali tem que ser uma fonte de informação e de cuidado. Orientar sobre o plano... Fala, manda. Não, e essa informação precisa chegar nos adolescentes, porque vocês fazem tantas coisas, tantas reuniões, vocês pensam na gente com tanto carinho, mas essas informações não chegam no ponto principal, que é nas escolas, sabe? Onde tu vai encontrar todos os alunos, mesmo eles querendo ou não, eles vão estar ali, sabe? E eu vejo que é o lugar mais seguro, talvez, de se conversar, que é dentro de um colégio, né? Que é dentro de uma escola. Porque às vezes não, a maioria, né, na realidade, não tem essa conversa em casa com os pais. Então, a escola é um lugar seguro, onde tu tá ali também com os teus colegas, compartilhando essas dúvidas, né, essas experiências que a gente passa. Então, é importante, eu acho que é o lugar mais seguro da gente conversar sobre isso. E várias vezes... Mas sabe que é importante, Lua? Vê o que você pensa assim, sobre isso. Eu não sei como é que com as meninas falam, mas assim, isso a gente também já viu. Muitas questões que às vezes a escola tem uma questão da comunidade local, de pais e mães que não querem, como se fosse assim, falar sobre o assunto é estimular o assunto. Né? Então, por isso que esse caminho também que a gente fala que é educação entre pares, né? Que é o que você faz, os próprios adolescentes falando sobre isso, mas também trazendo essa informação assim para a comunidade, né? E aí a gente também vê a adequação da faixa etária, o que você vai falar e do que vem do interesse, né? Dos adolescentes. Por isso que a gente fala que é orientar sobre o planejamento familiar, quais são os direitos sexuais e direitos reprodutivos, considerar as diferenças de geração, saberes, crenças pessoais, religiosas, da adolescente, da família, a diversidade regional, cultural, racial, étnica, além de observar as informações adequadas à orientação e identidade sexual e de gênero, né? Que é o que a gente vem trazendo, assim, a gente tem que olhar as diversidades, né? E olhar os desejos, e olhar as dúvidas, né? E sempre estar ali disponível com informação de qualidade. E ampliar o acesso aos preservativos, feminino e masculino, por livre demanda, né? Então, porque assim, às vezes está ali, não, a gente tem ali disponível, tá, mas que lugar que está isso? Será que adolescente vai chegar, menina ou menino? Principalmente a menina, né? Que hoje em dia ainda menino, não, se pegou lá ainda é legal, né? Ele vai fazer sexo. Agora a menina pegar lá a camisinha, opa, ainda a gente tem esse moralismo, né? Sobre o papel da menina, da mulher.
Mas é isso, será que é o melhor lugar? Será que não devia ser distribuído de outra forma? Enfim, né? Como que a gente quebra esses tabus, né? E além de realizar sempre, quando solicitado, ou tiver necessidade, o teste rápido de gravidez, de sífilis, de HIV, hepatites virais, mesmo sem a presença dos responsáveis, né? Pode passar, e pode ir falando aí também. Né? Sabe que eu não sabia disso, que os adolescentes poderiam ir no médico, né, emergência sozinhos. É uma coisa importante para saber. Não sabia. Pode, tem todo. A gente tem uma nota técnica que fala sobre isso para trabalhar com os profissionais, né? É claro que a gente tem assim algumas situações específicas, a depender do estado que aquele adolescente chegou, da necessidade de saúde. Como eu falei antes, você vai precisar fazer uma avaliação e ver se tem que acionar a rede, mas você nunca nega o atendimento. Você recebe, você acolhe, né? Se necessário, você vai chamar outros profissionais para estar ali, sempre pensando nessa rede de cuidados e garantia de direitos, né? Então, também outra coisa, como a gente está falando aqui da prematuridade, é ampliar o cuidado qualificado no pré-natal, no parto, no pós-parto, né? Considerando a especificidade da mãe adolescente, do pai adolescente, porque muitas vezes também tem tratar, como é adolescente, virou tipo mãe, não, já é mulher, né? Então não, vai ter dúvidas, vai ter questões, né? Ou às vezes até alvo de preconceito, né? Tipo assim, fez, tá grávida e agora trata assim com um pouco de desdém, né? E o planejamento familiar específico para a prevenção da segunda gestação, que eu já falei anteriormente, inclui adolescente jovem na concepção e implementação dos programas de prevenção da gravidez. Então, isso que você faz, né? Esse movimento de estar ali, você comentou, a gente vai em escolas e tal, quem sabe trazer mais informações, né? E essas ações elas têm que ter respeitar a individualidade, a autonomia e cuidado com a própria saúde. Pode passar, Dê? Aí, se quiser, Luan. Vamos trocando aqui, né? Vou finalizar aqui, pronto. Mari, vou finalizar aqui para mostrar, ficou um pouco desregulado, aí a gente pode fechar também a apresentação e, né, deixar a gente, nosso rosto aqui. Eu trouxe um pouquinho que é isso, né? Eu quis trazer essa imagem aqui dos bebês no sling, essa ideia do vínculo, do cuidado, né? Dessa importância que é muito que a gente está preconizando nessa reconstrução aí do governo federal, do SUS, que a gente poder olhar, né, para as pessoas e lidar de um modo mais afetivo e com vínculo, né, sobretudo com vínculo. Então também a gente começa, né, assim, o vínculo já desse contato, né. Então eu quis trazer aqui uma imagem de alunas, né, minhas do trabalho com o sling dance e com a dança. Legal. E aí a gente pode fechar aqui os slides. Denise, obrigada, viu, pelo seu apoio. Maravilhosa do começo ao fim, a Denise. Ô Mari, que eu ia te falar, e como é que é o psicológico dessa mãe depois adolescente numa UTI, né? Porque ali já tá faltando aula, porque a gravidez na adolescência é muito enjoo, é muitas náuseas, né? Enfim, o corpo não tá preparado para aquele ser. E como é que é esse pós, né? Depois que a criança nasce, depois que a ficha cai, tipo, meu Deus, o que eu fiz, né? Como é que fica essa adolescente, assim, como é que ela é amparada no hospital? Eu tenho essa curiosidade, assim, sabe? Será que os profissionais não julgam por ela ser essa adolescente? Será que ela não escuta coisas dentro do hospital? Sabe? Como é que fica esse psicológico depois? O apoio que tem, né? Porque muitas, saem de casa, os pais não apoiam, elas precisam sair de casa, vão morar com o namorado, vão tentar se virar sozinha. E como é que ela fica? Sabe? Da onde ela recebe esse carinho e esse apoio? Se a gente for ver, né, assim, acho que é bem isso, sem preconceitos. E assim, infelizmente, a gente fica à mercê do que está, assim, na mente, na atitude de cada profissional. Né? Isso é para tudo, para qualquer profissão, para qualquer... Né, a gente ouve desde, assim, situações bizarras, né, de preconceito mesmo, de, tipo, como se, fez, então agora aguenta consequências e tal. Acredito que com a questão da prematuridade, como tem, né, esse risco da saúde do bebê, eles
provavelmente tem esse cuidado mais e essa orientação para a mãe. O que deve acontecer, provavelmente, é também lidar com essa mãe adolescente como se ela já fosse adulta, que eu falei anteriormente. Então, olhar com a especificidade, né? Então, porque como qualquer puérpera, os hormônios estão ali, estão mexidos, você acabou de parir, você está com um filho, né, uma filha ali de baixo peso, tendo necessidades específicas a depender do estágio, do grau da prematuridade. Então, o mais importante é esse vínculo, né? Assim, tipo, mostrar, oi, tô aqui, sou enfermeira, sou só profissional tal, né? Vamos cuidar do seu bebê, qual a dúvida que você tem, como é que a gente vai fazer isso e aquilo, contar, dizer sobre o método, né? Canguru, por exemplo, olha, você tem direito, você quer, é assim, funciona assim, né? Tem o direito a uma pessoa junto com você, o pai também pode participar, né? Fazer, porque às vezes está tão mexido com tanta coisa. Então, esse vínculo, ele é essencial para qualquer relação, né? Olhar, assim, acho que sempre está ali assim, ó, estou disponível aqui para você. Geralmente a gente acaba imaginando, isso acontece, né? Como você bem falou, assim, a mulher, se ela tá ali, ela idealizou aquela gravidez, ela provavelmente teve um pré-natal, né? Ela teve todo, sei lá, um estudo, um amparo, provavelmente antes, e aí a adolescente muitas vezes foi pega no sopetão, né? Às vezes até descobre a própria gravidez quando a gravidez já tá ali super avançada, né? Então é assim, o que você precisa, né? Quais as orientações e como é que também vai ser o depois, quando for para casa, né? Vamos continuar esse acompanhamento, porque o psicológico mexe, né? Para todo mundo, é uma novidade, é um outro ser, então precisa ter esse vínculo, sobretudo. Sim, acho importante a linguagem, né, que o profissional vai trazer para a mãe que está ali assustadíssima e para os adolescentes nas escolas ou em rodas de conversa, né? Uma linguagem que nem eu estou falando aqui. Eu acho que o grupo das conectadas funciona muito bem porque é um adolescente para outros adolescentes, sabe? Então, trazer onde todo mundo entenda, onde esteja realmente na realidade, porque a gente se conecta com as pessoas mostrando a nossa vulnerabilidade, né? O nosso carinho. Então, é importante ter essa troca, sabe? Acho muito legal. Já fica aqui um convite, Mariana, para fazer uma fala nas Conectadas, participar de um encontro um dia com a gente. Acho que vai ser muito importante. As meninas adoram falar sobre esses assuntos, sabe? A gente pegar para refletir, né? E pensar um pouco, parar e ter o nosso projeto de vida, né? Com certeza. Não, isso que você falou, né, Lu, a linguagem, né, e sempre esse acolhimento. Você percebe que quando você vai falando, você traz a experiência, né, do grupo de vocês, é muito a partir do acolhimento. E para todo mundo é assim, a gente pode perceber qualquer situação. Se você chega para pedir uma informação no lugar e você, né, é tratado mais ou menos, ou você é tratado com respeito, pois não, o que você quer e tal, já faz a diferença, né? Eu lembro uma vez que eu fui levar meu filho para uma situação emergencial no hospital, e é isso, o porteiro, né, que entrou, não, peraí, a pessoa já vem, mas tem alguém aí, você vai ser atendido, depois você vai para lá, só pode entrar uma pessoa, então seu marido fica aqui, vamos ali. Então, esse cuidado, que é algo que, quando eu falei até da estratégia das unidades amigas, os serviços amigos do adolescente, né, amigáveis do adolescente, tem a ver com isso, assim, desde a porta de entrada, porque às vezes quem te recebe, quem está na recepção, não é só o profissional. Então, como você falou, como é que fica o psicólogo? É todo o corpo de profissionais, de pessoas que estão ali, né, ao redor, podem ser pessoas e redes de suporte. E acho que outra coisa que você trouxe que é bem interessante, que daí para vários desfechos, né, que a gente pode pensar não só da prematuridade, da gravidez indesejada na adolescência, é ter sempre, isso também é um dado, né, de pesquisa, você ter sempre um adulto ou uma pessoa que você tem uma afinidade, geralmente assim, um adulto para poder, né, assim, ter uma tomada de apoio, de decisão, de referência, né? Então, assim, ter o grupo de referência, né? Para onde que eu me posso, porque tem o grupo de vocês, mas vocês podem falar, não, mas eu preciso falar com tal profissional, eu preciso falar com tal pessoa, né? Onde a gente encaminha, onde a gente busca informação. Então, também ter pessoas de referência para a gente buscar ajuda, para a gente buscar suporte, né? Também, cada vez mais esse cuidado na gestação, no parto e no pós-parto,
tem esse cuidado com a saúde mental. Eu vejo hoje muito na internet que as pessoas andam romantizando a gravidez na adolescência, né? Porque depois que fica grande, o filho tem ali pouca diferença de idade, parece um amor, mas ninguém fala, né, as causas psicológicas que isso causa, né? O corpo, o que acontece com o corpo, o que muda, né? Então a gente está romantizando coisas que não deveria, gente, não é do biotipo, Não é. não tá na Não, hora, e se a gente, sabe? e se a gente for ver assim, né, essa semana, né, o presidente ele sancionou uma lei que vai garantir, né, o atendimento psicológico no SUS antes e depois do parto, né? Então também isso a gente espera que traga assim outros apoios, né, assim, qualificados, profissionais, mas essas redes que a gente vai construindo, que você construiu conectadas, né, a ONG aqui, né, que é uma referência também. Então esses movimentos eles são muito importantes para dar o suporte, né, para todo mundo que precisa aí de informação de qualidade. E o apoio também do Ministério da Saúde para esses movimentos, né, para a gente conseguir acolher mais pessoas, porque é difícil, gente, trabalhar. Estou aprendendo agora com as minhas conectadas, mas eu vi a mãe, né, a Aline e a Denise desde o início nesse movimento, sabe? Então a gente precisa de muito apoio, porque é de coração, é fazendo bem para o outro, né? A gente começa assim. Então o Ministério da Saúde precisa abraçar esses movimentos para a gente melhorar, né? Como sociedade. Com certeza. Então, acho importante a gente trazer, assim, resumidamente, para a importância de falar sobre esse assunto, né? Gravidez na adolescência. Precisamos falar sobre isso. Precisamos levar esses assuntos para rodas de conversa. Precisamos levar esses assuntos para escola, educação sexual. E para cada faixa etária tem o seu grau de conhecimento e de informação, né? Não estamos ali para incentivar nada, e sim para passar a informação o certo, né? Não a pessoa está ali em dúvida. Não passar mais uma geração onde viramos adultos que vivemos com dúvidas, né? Não sabemos o que temos que fazer, se está certo, se está errado, né? Acho importante frisar isso, educação sexual, sabe? Sim, acho que somos muito criativos, tem muitas formas de se chegar nisso, né? E é uma construção ali conjunta. Agora tem algumas informações básicas que tem que passar, que não tem como, que vai ter que abordar. Então, é bem o que você falou, né? No momento da nossa conversa é isso. Você está ali crescendo, a puberdade chega, você vai ter seus hormônios, você vai ter seus desejos, suas vontades, né? E aí como você vai se relacionar com isso, como que você vai, então, o que é melhor? Você tem informação de que você pode ter métodos que vão proteger a sua saúde, que é como a gente falou, não só da gravidez, mas de outras, né? De outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, porque às vezes é isso, não, tô com meu namorado, e aí toma muito tempo, eu confio nele, não sei o que, tá, mas tudo bem. E aí, se engravidar, né? E você, menino, quem que vai segurar o rojão ali? Quem que vai ter que tomar, né, uma mudança ali na vida, né? Então a gente tem que ter também muito essa tranquilidade para entender que a sexualidade ela faz parte, e ela não é só na adolescência, né? Ela vem assim do desenrolar do nosso desenvolvimento como ser humano. Mas esse contato, essa necessidade, né, de ter uma relação sexual enfim, cada um também vai escolher. Tem muitos adolescentes que falam, não, eu quero um mais velho, né? Mas tem essa decisão por si. Então, por isso que você tem que fazer essas conversas sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Acho que a gente está, né? A Denise tem que... Eu vou entrar aqui, mas essa conversa está muito boa, gente. A gente podia ficar a noite inteira aqui. Mari, os dados que tu trouxe chocantes, como disse a Lua, realmente, aquela questão ali da segunda gravidez, a probabilidade de uma segunda gravidez ainda antes da vida adulta, isso é um ciclo que a gente precisa quebrar, né? E a Lua fala ali da questão da comunicação efetiva, né? Então, sendo de par para par, né, a chance da comunicação ser
mais assertiva, né? Eu acho que travou ali o vídeo da Lua. Ela falou da educação entre pares, né? Uhum. Exatamente. Mari, outra coisa que tu falaste, né? A gente fala que gravidez na adolescência é comum, mas não é normal. Então, a gente, né, não pode normalizar isso. E o fato de que esse assunto, esses tópicos são multifatoriais, tu trouxe isso, e intersetoriais. Não adianta a gente querer levantar a bandeira e sair correndo. A gente precisa dar os braços justamente porque precisa envolver vários setores, né? Do governo, vários setores da sociedade. Então... Às vezes é uma coisa tão simples, né, Denise? Se a gente tiver acesso à cultura, a lazer, né, à educação, né, a possibilidade de pensar, nossa, estágio, trabalho, que é isso que a gente está falando até do projeto de vida, mas, né, que você tenha outros acessos, você, né, às vezes você vai, não, eu quero agora, eu preciso saber me cuidar, eu preciso ter noção, eu preciso fazer isso. Então, a gente tem que estar sempre andando aí, né, de mãos dadas. Verdade, verdade. Mari, eu quero te agradecer muito, muito pelas informações que tu trouxeste, pelos alertas. Acho que foi uma interação sensacional. Acho que bom que foi só no finalzinho que a Lua teve problemas. Espera aí, vamos entrar aqui com outro. Ela tá entrando, entrou, Lua. Oi. Agora sim, agora sim. Ai, Lua, muito obrigada para ti, para Mari. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Que bom que agora vocês já estão conectadas. Bom nome esse, viu? Sensacional, tu viu que essa menina aí promete muito, muito. Já tá entregando muito, na verdade, né? Obrigada. Apesar da tenra idade, já faz muita coisa e é super ativista. E é aquilo que tu falou ali, Mari. Até te coloquei ele, eu vi que a frase não era exatamente tua, mas que tu trouxe que é isso, o empoderamento das meninas, né? É um fator protetor contra a gravidez na adolescência, né? E contra as próprias, né, ISTs. Então, que a gente precisa garantir que elas estejam empoderadas, que elas tenham acesso à informação, saber sobre os seus direitos. Então, é isso. Quero agradecer muito as duas. Parabéns pelo evento. Obrigada. Depois a gente vai divulgar bastante essa live aqui, porque a gente precisa fazer chegar em muitas pessoas esse tema. E a gente vai estar juntas em outros momentos também. Com certeza. Podem contar com a gente. Obrigada. Mari. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, muitas coisas boas. Muitos temas importantes e fazia um tempo que a gente queria poder trazer aí a gestação na adolescência como um tema mais profundo.